Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Lívia Daia, sou médica, mãe do Matheus e da Lara, filha de Áurea e Cleo, papai já está lá em cima, e sou esposa, Marcelo Daia, grande médico, e meu parceiro. E estou aqui com a minha queridíssima amiga Lê. Vamos lá, Lê. Bora. Prazer, bom demais estar aqui com vocês nesse espaço, nesse projeto que a gente sonhou e ensaiou por tanto tempo, por alguns momentos. Eu sou Alexandra Fabichac, sou advogada, também sou mãe da Maria Eduarda e da Maria Fernanda, os amores da minha vida, sou filha da Tânia e do Douglas, que não está mais aqui. Também tenho um marido incrível, um super parceiro, companheiro, e em comum meu sócio. Então a gente vive uma vida maravilhosa, plena, e espero que esse espaço seja de muita valia para todos vocês e que a gente possa explorar isso com bastante carinho, amor e acolhimento. E aí, as duas, assim, né? As duas são casadas com sócios, né? Com sócios, até isso a gente tem em comum. O Marcelo é meu super sócio. É verdade. A gente passa os mesmos perrengues em tudo. E aí, Livinha, eu queria saber de você, vamos começar, né? A gente tem que começar. Eu queria saber de você, assim, o que te levou para a medicina, o que te levou aí a encarar uma profissão Foi diferente. tão maluca. Eu posso te falar que foi diferente, porque na minha casa eu cresci com a minha mãe, arquiteta, meu pai, engenheiro civil, na loucura que é a vida de obra, que é uma loucura. Quem está vivendo obra sabe o que é isso, né? Você passou agora, passei com isso. Eu viro e mexo, eu e Marcelo, a gente está inventando uma obra e é uma super dor de cabeça. Então, eu vivi isso, né? Como filha de uma arquiteta e um engenheiro civil. Meu irmão mais velho é da computação, meu irmão do meio é formado em arquitetura e eu resolvi fazer medicina. Pois é. Eu tenho uma tia, que é irmã da minha mãe, que foi uma super inspiração para mim. Ela é cirurgiã plástica e por muito tempo eu queria fazer cirurgia plástica, inclusive, mas me apaixonei pela cirurgia em si, né? Eu amava o mundo da medicina e da cirurgia. E realmente eu fui, foquei e cá estou. Virei cirurgiã, ginecologista. Minha médica. E minha médica. Isso é o mais importante, minha médica. A gente troca essas figurinhas, né? Que delícia. E o legal é isso, né? Porque eu nunca pensei que dentro da minha estrutura familiar eu fosse sair totalmente. A gente até diz assim, eu sou a única anormal da família, porque eu sou a médica. E foi difícil até para minha mãe, viu? Porque quando eu desejei fazer medicina, era um mundo muito novo para ela, né? Apesar da minha tia, né, irmã dela ser médica, meu tio também, o irmão mais velho da minha mãe também é médico, era um mundo novo para ela, né? Ela podia me ajudar em quê, né? E a gente sempre fica temeroso pelos filhos, né? A gente sabe que é uma profissão de muitas escolhas e que a gente abre mão de muitas coisas. Não é uma profissão nada fácil. Não é uma profissão fácil. De muita dedicação. Eu não passei de primeira, tá? Tomei bomba no primeiro ano do vestibular. A minha mãe me olhou assim, como assim? Você não passou? E assim, não, super, sabe, sem saber como lidar com aquilo. Eu disse, mãe, tá tudo bem, é difícil mesmo passar. E na segunda foi, passei na federal e foi um sucesso, graças a Deus. Medicina é difícil por várias razões, né? Mas enfim, abdicação total. Da onde surgiu? Então, eu, na verdade, sempre fui muito da área de humanas, né? E aí eu sempre tive muito comigo a coisa da arte. Eu sempre na escola, eu sempre tive um lado muito forte da arte e de militância, né? Eu sempre era a rainha dos fracos e oprimidos. Isso és tu, meu Deus, militância é contigo. Eu sempre tive esse viés, assim, de estar sempre indignada. Eu acho que a palavra para a advocacia, que melhor define um bom profissional, é você ser um profissional indignado. Porque a advocacia, ela requer que você sinta e almeje reverter muitas circunstâncias, né? Você defende direitos, e defender direitos não é uma tarefa também tão simples, né? Cara, nunca tinha visto alguém falar dessa forma. E é uma... Então, assim, isso meio que sempre esteve latente em mim. Eu sempre tive isso de uma maneira muito clara, de que eu sempre quis defender as coisas, as pessoas. Na época de escola, se tinha qualquer tipo de circunstância que eu entendia que era injusta, eu estava à frente, eu defendia, eu era a primeira a estar na direção, e eu não tinha medo das consequências. Então, eu sempre tive isso. Aí, meu lado era humanas. Inicialmente, eu pensei muito
ir para o lado artístico, pensei em fazer artes cênicas, meu sonho era artes cênicas na USP, eu achava assim que ia ser um luxo. E eu perdi meu pai muito jovem, né? Eu perco meu pai com 15 anos. Foi uma perda muito difícil. Batalha, né? Uma perda difícil, muito jovem, em um momento da vida que é muito difícil, né? A adolescência, acho que é a melhor recordação da vida de muitas pessoas, da minha pelo menos mas é um dilema, é um dilema. Você, médica, depois a gente vai aprofundar hormônio, troca. Então, assim, a gente vive muitas coisas, né? muitas descobertas. E aí eu acho que naquela hora é tão importante para dar uma certa segurança. e é muito difícil, né? O luto por si só ele é muito difícil. O luto de alguém dentro da sua casa, ele mexe demais com as pessoas, seja de qual circunstância for. E aí veio aquela mulher maravilhosa. Então aí vem minha mãe, que é o nosso porto seguro em absolutamente tudo. Minha mãe é incrível. Não dá nem para falar. Não vamos começar logo na choradeira. Olha, mas você sabe que esses dias as secretárias lá da clínica não eram sua mãe. Minha mãe. Elas falaram assim, Lívia, a mãe da Lê, ela é uma mulher de luz. Você acredita? Aí eu disse, mas ela é não. Minha mãe é uma pessoa elegante, discreta e um porto seguro. Uma pessoa realmente que a gente vai ter oportunidade. Nos próximos episódios aí a gente vai falar bastante. Trazer ela com a gente, que tal? E é isso. E aí, nesse falecimento, a minha mãe, sempre muito pé no chão, falou: filha, é uma profissão bacana, mas é uma profissão de poucas oportunidades. Na nossa geração era de poucas oportunidades, né? Hoje eu acho que o mundo melhorou muito. A internet, as circunstâncias, os streams, uma série de coisas. Tem tanta coisa, né? Mas na nossa época era uma profissão desgastante, no sentido de oportunidade. E aí foi ela quem me abriu os olhos, como sempre. Minha mãe falou: poxa, direito tem a ver com você, você exala. Tinhas alguém na família? Assim, eu tenho um tio queridíssimo, também, uma referência, uma tia, que se formou, ela era a primeira jornalista, mais tardiamente, depois com filhos e tal, ela tem uma história bacana, pode ser uma das nossas convidadas um dia, ela é bacana demais. Assim, adoro. E eles me inspiraram, claro, eles já tinham um nome no mercado muito legal, à época, eu já tinha ele como uma referência, mas eu acho que foi muito a minha mãe, a coisa de orientar, né? E é isso que a gente vai tratar aqui um pouco, a gente ainda vai chegar lá, mas os pais, a orientação aos filhos, eu acho que tudo isso corrobora para a gente encaminhar em um futuro, né? Que dê resultado, sim. Que acho que a orientação é sempre muito importante. E foi isso que eu tive. E aí veio o direito, que eu amo de paixão, é uma profissão linda, é uma profissão que a gente de fato pode trazer uma série de benefícios às pessoas, né? Apesar de hoje eu não trazer resultado, como advogada eu não trago resultado, mas o meu trabalho é de meio, como a gente brinca, é um trabalho técnico para que se obtenha, mas estar junto, trabalhar, se envolver, sentir as pessoas, entender os problemas. É importante explicar exatamente o que é isso, né? Buscar as soluções. É uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Você entender todos os seus direitos e seus deveres, não só os seus direitos, né? Porque hoje as pessoas batem muito nos direitos, mas poucos enxergam os seus deveres. Eu acho. Isso é uma coisa que atrapalha muito a sociedade, no meu ponto de vista, né? Mas, enfim, eu hoje, de fato, acho que o importante para a gente hoje é a gente alcançar isso, trazer isso ao nosso cliente, né? Eu trabalho muito mais com a área privada do que a pessoa física, mas trabalhei muito tempo, trabalhei em órgão público, fui procuradora há muitos anos, trabalhei muito próximo à sociedade. Tenho histórias... É muito legal, né? Tem muitas histórias, tem muita coisa bacana. Então, são 24 anos de profissão, eu falo. Então, estamos juntos, né? Bastante tempo de profissão. E é isso. Eu não sei dizer direitinho há quanto tempo eu estou formada. Eu formei o quê? Em 2007. Calcula aí, Felipe. É bom de conta? Cadê a Marcela? Marcela é bom de conta. 2007? 19. 19 anos de formada. 19 anos de formada. Então, eu sou um pouquinho mais velha do que tu. E é isso, mas assim, é importante a gente se realizar, né? Acho que as pessoas fazem muito isso para piegas, fazer com amor, ter amor ao que faz. E eu acho que é fundamental. Ninguém consegue êxito em nada sem trazer o amor. Esses dias eu estava vendo uma moça falar no Instagram, falando sobre palavras que já não dá mais para se ouvir. Realmente, umas palavras chatas, né? Meio mimizentas de hoje, que a gente está meio de saturada.
Mas ela falou um pouco sobre isso, né? Ai, fazer o trabalho com amor. Ai, fazer o trabalho com acolhimento. Gente, mas apesar das vezes a palavra estar um pouco saturada, eu acho que isso é muito importante para É, nós, como pessoas. é, Porque senão você consegue ter talvez uma satisfação pessoal, profissional, mas não ter tanta satisfação pessoal. exatamente. Pode acontecer. Algumas vezes você foca nos objetivos profissionais, Sim. certo? Você é ali, ó, eu preciso resolver aqui. Nem sempre ele é aquele que vai te, nossa, quanto amor eu tenho por isso. Eu tenho umas outras paixões também, outros hobbies. Ok. Exatamente. Mas se você, em algum momento da sua vida profissional, conseguir impor aquilo com amor, acolhimento, tentando ver o outro, tentando ver o lado humano, como tu mesmo falar sobre essa história do querer fazer o certo, né? Tentar buscar uma liderança, né? O que é certo, vamos tentar buscar isso. Eu acho que a gente se perde. Eu acho que a gente perde um pouquinho daquilo. E apesar de eu ter escolhido a medicina, dentro da medicina, eu percebi que existia muitas vertentes. No Entendeu? direito, então, eu nem te conto. Não, imagina tu ter que se deparar com uma situação, né? Muitas. Tipo, você tem que se basear na lei, não no questionamento ético, às vezes, de algumas A coisas, gente né? depende de muitas pessoas. E, tipo, tu não pode julgar um cliente teu, Não posso. né? Então, Você tem que estar eu sou ali uma atividade defendendo. meio. E é isso, eu dependo das pessoas e mais, eu dependo da interpretação das pessoas. Caraca, deve ser muito difícil isso, hein? E a gente, assim, e é óbvio quando a pessoa está passando um problema, você enquanto médica deve viver isso muito mais até do que eu, mas quando a pessoa está passando também na sua vida civil um problema, Sim. que ela se enxerga ali, ela quer o resultado, ela está ansiosa, ela precisa entender o cenário que ela está vivendo, aquilo a incomoda a ponto de afetar a sua saúde, Não, a ponto de né? afetar a tua comunicação com ela, né? Exatamente. Porque às vezes Então, você tem que levar até isso em é, consideração. Calma, vamos deixar isso um pouco de lado, porque ela está numa situação de doença, por exemplo, numa situação grave, vivendo ali, então, tipo, quando a uma gente dificuldade. recebe o cliente, a gente tem que ter esse discernimento, que é o seguinte: a lei, às vezes, tem mil nuances, às vezes você vai ter elementos, outros não, você depende de documentação, você depende de prova, mas acima de tudo você tem que ter a humanidade latente ali, de acolher, de entender, De e é por saber que isso aquele é um que, ser humano, né? e por isso você tem que gostar do que você faz. Porque não é fácil, não é simples. Você, de uma certa forma, absorver os problemas das outras pessoas não é uma tarefa simples. Não. É uma tarefa muito desgastante, E tu ainda tem né? que chegar em casa e ter que fazer aquele trabalho de que eu sou solidária à sua dor, mas essa dor não é minha. Então. Você não E tem que trabalhar tem, isso. mas eu sofro. Eu trabalho isso. Eu trabalho, mas é muito difícil. Eu viro noite, dependendo do caso, dependendo da situação, me angustia. Isso eu tenho um problema severo que eu tento na terapia, já tentei mudar, trazer essa frieza, mas a minha relação ela é muito próxima. Eu me Mas tu também envolvo. concordas que isso também te dá um diferencial? Porque senão o que vai Eu te diferenciar acredito. de Eu acredito. uma que a gente fala hoje, né? Eu Uma acredito. IA. Exatamente. Que você chega lá e olha, não, eu acho que o nosso lado humano da gente trazer para nós e até se colocar no lugar do outro Eu é uma acredito. coisa que não faz. Não faz. Tu E concorda? mais, assim, você precisa entender o cenário do que a pessoa está vivendo como um todo. Ali eu não posso ser só uma advogada fria que vai dizer a lei diz isso, a situação é assim, assada, eu vou pôr no papel e aguarde 2, 3 anos o resultado que isso vai vir de uma alongação, porque as ações são longas. Às vezes a gente não traz o resultado. A gente tem que entender exatamente todos os pormenores do que as pessoas estão passando. Então, tudo isso me aflige de uma certa forma, e aí eu vivo aquilo com a pessoa, então assim, nem sempre os meus conselhos serão, olha, entre com a ação, faça assim. Depende muito das circunstâncias do que você está Eu já passei por isso vivendo. recentemente. Então assim, eu sempre tenho esse olhar do que a pessoa está vivendo, do que isso vai trazer para ela. Eu li um artigo de um advogado que eu admiro muito, há um tempo atrás, e ele falava exatamente isso. Uma boa conciliação vale muito mais do que qualquer processo. E as pessoas às vezes têm essa dificuldade. Não, porque, claro, eles estão vivendo o problema, eles estão inseridos naquilo. Então, o advogado ter esse olhar distante, essa frieza, essa compreensão e conseguir se deslocar daquele universo para tentar trazer um benefício desse ao cliente, são para poucos. Então, recentemente eu As passei por isso, pessoas, amiga. infelizmente, não têm nem esse tato ou buscam outras.
Porque assim, é óbvio que às vezes financeiramente, Lívia, você como médica deve passar algumas situações do que eu vou te narrar enquanto advogado. É muito mais benéfico a gente às vezes entrar com um processo longo, cobrar valores Mas eu acho que mexe um pouco com diferenciados. teu ego, não mexe? Então, mas aí é que tá. Eu, graças a Deus, ao longo desses anos todos de profissão, eu te garanto, assim, com a maior tranquilidade, deito a cabeça no travesseiro, a minha vida é limpa, a minha situação, eu sempre fui muito honesta, muito clara, e eu sempre tratei tudo e todos com muita humanidade. Tudo que eu sempre Mas eu fui acho com a que a gente, gente, como sempre quis. cliente, a gente questiona esse ego nosso. No sentido assim, que recentemente eu tive um caso, né, de um familiar que passou por um processo onde claramente a gente sabe que ele não foi o culpado, mas que a melhor saída, pelo resultado que tinha ocasionado, né, uma desavença, um terceiro, ocasionou um problema sério com o cara e ele foi orientado isso. É melhor. E aí ele tá cheio de algumas orientações para seguir. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo por um período, para poder ficar numa boa. E aí a gente questiona, nossa, mas você tá repleto de razão. E como assim você foi no acordo? Foi melhor. Porque é um cenário, difícil, né? é difícil, e é difícil até para a pessoa entender às vezes. Sim. Aí é que eu te digo. Também, Aí é que eu te digo, o feeling do que você, assim, aí vem muito da experiência também, tem uma série de circunstâncias nisso, né? Mas o feeling de como você orienta o seu cliente diante de algumas circunstâncias depende de um universo de situações. Nossa, não é uma análise simples de, olha, tá aqui esse documento, aconteceu isso, e aí, o que eu faço? E as pessoas têm isso, né? E eu não me incomodo, não. As pessoas me consultam, normal, né? Na nossa profissão, a sua também. Qualquer lugar que a gente vá, as pessoas falam, ai, posso só tirar uma dúvida? Ai, tá acontecendo uma coisinha aqui comigo. E aí as pessoas imaginam que a minha resposta tem que ser imediatamente uma resposta precisa para uma solução imediata. Tipo exatas, né? 1 mais 1 é igual a 2. É isso. E não é assim que funciona. Assim, não é assim. verdade. O direito, ele não é uma matéria exata. Não é. No direito, a gente tem que analisar inúmeros pormenores, para aí se pensar uma estratégia, para aí se pensar uma linha de defesa, ou algumas linhas de defesa, para aí a gente tentar ter algum resultado. Então, assim, é uma coisa muito ampla, que as pessoas tendem a resumir. Basicamente. Ai, mas então, aí já tem um olhar, já não gosta do que escuta, enfim. Eu já ouvi uns isso, comentários tipo, eu odeio advogado. Mas nós somos assim, infelizmente. E assim, como tudo em todas as áreas, nós temos bons profissionais, como temos péssimos. E aí é isso. E o direito acaba dando margem para você realmente, às vezes, ter algumas atitudes que não sejam as melhores, com a melhor ética. Mas isso não quer dizer que você não possa trabalhar com toda a sua ética, ou com todos os seus valores. Eu sempre coloquei à frente a minha ética e os meus valores. Sempre. E assim, e não é fácil, porque já passei circunstâncias que a gente fala, puxa, mas se fizer desse jeito aqui, será que ali... Porque assim, você para pensar Brasil hoje, então, assim, nós viramos uma bancada de grandes negócios, de grandes circunstâncias, de se ter benefícios buscando negociações, se enfiando, e advogado tem um pouco disso, sabe? Como naturalmente as negociações passam nas mãos de algum advogado, de algum escritório, enfim, tenta se beneficiar de todos os lados de uma grande negociação. Isso é sempre ruim. Você tem que ter um lado, você tem que ter um cliente, você tem que ter uma posição, você tem que buscar isso de uma forma muito transparente, muito ética. E eu sempre cumpri isso na minha vida e sempre deu certo. O meu marido, graças a Deus, é tão quanto mais chato até. Ele acho que é mais chato do que eu, mais metódico do que eu. Acho que às vezes eu fico pensando Então assim, a gente se encontrou. Eu acho que eu gosto mais do Lula que do Tio. Eu adoro o Mar também, mas eu gosto mais de você. Ele é maravilhoso. É porque não é difícil brigar com ele. É difícil. Ele é uma paz. Ele é uma paz. Mas assim, se você quiser ir um dia lá em casa dar uma olhadinha mais de perto, você vem. E Ali, tu consegues te imaginar assim o que tu eras como profissional antes de ter as meninas e hoje, assim, Da maternidade? Muito. Tu achas que mudou muito a tua vida, tipo, não só nos corres, mas como profissional, tipo a tua postura, tu acha que houve essa influência?
das meninas A na tua maternidade postura? mexeu, a maternidade sempre mexe, né? Ela mexeu demais comigo. A maternidade, ela me modificou assim, como um todo. Eu acho que a maternidade, ela traz isso na mulher. A gente muda tanto a parte física, a gente muda o corpo, o cabelo, a pele, como a gente muda internamente. Então, assim, eu mudei muito no sentido de tentar ser mais tranquila, prestar mais atenção. Eu era muito ansiosa, eu tinha uma ansiedade e uma coisa de querer resultados, de buscar. Eu sempre fui muito disposta, sempre estive muito à frente, eu queria. E aí a maternidade me trouxe. Incrível. A maternidade me trouxe uma pausa, no Ah. sentido de, olha, as coisas vão acontecer, tem esta calma, tem esse olhar. Ser uma profissional melhor, eu não digo, porque eu acho que eu sempre tive esse lado humano, que eu acho Sim. que é o que nos aproximou, acho que a gente vai falar disso um pouquinho daqui a pouco, mas eu sempre tive esse lado humano também muito forte. Então, isso não, eu acho que eu só melhorei, assim, no sentido de me acalmar, de ter mais tranquilidade, de olhar a vida e de valorizar a vida, valorizar as coisas, valorizar as pessoas de uma maneira diferente, com tranquilidade. Como se eu estivesse degustando um vinho, como se tudo para mim fosse uma tranquilidade. Então, Nossa, assim, esse vinho tá muito bom, tá? Muito obrigada. então, assim, tudo que eu tenho vivido pós-maternidade, desde que a minha mais velha chegou e depois a Maria Fernanda e a Maria Eduarda, tudo que eu tenho vivido tem sido isso, sabe, Lívia? Degustar as pequenas coisas. E também acho que todo mundo bate um pouco nisso na internet. E valorizar os bons momentos. Os pequenos. Verdade, né? Mas é um pouco isso, sabe? Parece uma repetição do que todo mundo diz, mas é simples e é fato. A gente, quando tem filhos, a gente gosta de estar ali, sentado com eles na beira de uma piscina, tomando um sorvete. Que alegria ver seu filho brincar, tomar um sorvete, estar com saúde, estar pulando. É muito diferente, né? Sabe, aquilo me preenche, me enche de uma paz e de uma tranquilidade que eu não sei Eu expressar. acho assim que, no meu ponto de vista, eu como profissional, eu acho que eu mudei muito depois que eu me tornei mãe. Eu acho assim que minha vida, No ela quê? mudou, eu acho que te diria 100%, né? 100%. Eu acho que antes de eu ser mãe, eu sempre fui muito focada, eu sempre gostei. Eu fui uma pessoa, fui e sou uma pessoa que gosta de fazer o certo. Sabe aquela história que eu sou daquelas que eu faço o certo e não é coisa de tacar na gravação, não. Quem me conhece sabe. Eu gosto de fazer o certo mesmo que ninguém esteja jogando. Sabe? Eu sou assim, eu gosto de fazer as coisas direitinho, tá? Sempre canetei tudo, gostei de escrever, de botar as coisas escritinhas, tratar meu paciente direito. Eu sou aquelas que eu entro no elevador, digo boa tarde, bom dia, boa noite. Gosto de respeitar o outro, eu sempre fui assim. Mas eu acho que depois da maternidade, muitas coisas mudaram em mim. Eu tinha uma visão da vida completamente diferente. Jura? Depois que eu fui mãe. Eu acho que eu não tinha noção do que era realmente ser mãe. Eu não tinha. Eu tratava Eu sofri uns mães, baques também. eu tratava mães, eu Passei uns cuidava perrengues. de mães, eu atendia casais, né, ali no pré-natal, e dava muito bem, sempre respeitei muito, sempre com muito cuidado, muito respeito, mas mudou a forma como eu olho essa mulher. Porque eu acho, eu convivendo com maternidade muito de perto por muitos anos, hoje eu tenho feito muito menos, né, pré-natal, mas eu costumava dizer para minhas pacientes assim, ó, imagina que você, antes de ter filho, você está vendo uma porta. Quando você teve essa gravidez, você está passando por ela. Nasceu essa criança, você está em outra vida. É outro. Gente, você não consegue Nasce voltar. muita coisa em você, na verdade, né? Você não consegue voltar. Nasce uma culpa infernal. E é interessante que as pessoas falam assim, será que já não está na hora de você resgatar quem você era? Você não resgata, essa pessoa não existe Não mais. existe mais. Não existe mais. Essa pessoa não existe É mais. fato. Olha, antigamente eu conseguia ver um filme. Eu vi um filme de uma criança que sofria, óbvio, né? Eu sofria por aquilo. Hoje eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Eu sofro, aquilo ali me dá uma dor. Então, aquela paciente que está na minha frente, eu mudei completamente O seu olhar.
o olhar para ela. O olhar pra ela. O olhar para ela. Às vezes elas vêm, aumentaram 20 quilos. O que eu vou dizer para elas? É normal aumentar 20 quilos? É que você passa muito de perto a questão da maternidade no seu consultório dia a dia. Eu tenho esse certo distanciamento na minha profissão. Mas assim, eu, honestamente, nosso escritório atende inúmeras demandas. Eu, família, por exemplo, é uma coisa que me assusta, me dá muita preocupação. Difícil, né? Eu mexi, na época de política pública, mexi muito com abrigo. Nossa. Então, assim, eu passei algumas circunstâncias que me apavoram até hoje só de lembrar. Então, assim, é sempre muito difícil, como no seu caso, Nossa, né? deve ser muito Pensando aí, complexo. é Foi muito complexo. complexo. Porque você começa a conviver de perto com uma coisa, vivendo, né, aquilo é diferente. Você consegue ter a dimensão dos problemas do que a pessoa está Pesava a passando. paciente, 4 quilos mais gorda. Eu dizia o que para ela? Então, não pode. Tá errado, não pode, vou puxar a orelha. Mas eu entendo que é difícil. Aí eu lembrava de mim. Toda vez que eu me pesava, Eu super entendo, porque no caso... Entendeste? Antes eu acho que eu ia ser mais rígida. Hoje eu consigo focar na informação, entendeu? Na importância, cobro, mas eu acho que eu sou mais cautelosa. Eu sou mais... eu compreendo mais o que ela está vivendo. Eu não compreendi, eu acho, tanto, sabe? Mas sabe o que eu acho que trouxe de bom a maternidade? A nossa amizade. Te lembra como foi que a gente ficou essa experiência? Olha ali, Olha, eu vou te dizer uma coisa. Teve amizade dos nossos filhos. Teve. Eles foram amigos, são amigos. são. Acho- Amém. Eu acho que a gente é mais amiga do que eles. É. Tá? Não, mas eles são próximos. São. São bem Eles se próximos. gostam demais, né? Se gostam demais. Mas eu me lembro perfeitamente de um evento que a gente estava no aniversário. E tu me paraste no meio do caminho e falaste assim, Lívia. Tu te lembra disso? E Lívia, tu é ginecologista, né? Eu disse, eu sou. Eu precisava muito conversar com Você virou minha médica ali. no meio do aniversário. Eu tava em pânico. Foi. Eu tava em pânico. Eu tinha feito uns exames que deram alguns apontamentos. E foi naquele dia, eu soube dos exames. E eu fui pra festa e encontrei você. E você foi tipo uma luz, assim. E aí eu conversei com vocês e falou, não, fica tranquila, você vai no meu consultório e a gente vai E resolver. aí tu começaste a ser Eu lembrei pessoa. agora. E eu achei, a partir daí, a gente estreitou mais a nossa relação. Aí a gente criou o nosso grupo, a gente começou a conversar mais, porque foi a gente que começou, né, um grupinho. Foi dali que acho que nasceu, Foi. né? A sala era toda muito unida, as mães, nossas amigas são ótimas até hoje. Beijinho para todas. Ai, que grupo. Foi. Né? Enfim, escola traz isso, maternidade traz isso. Eu lembro de você, assim, sempre muito simpática. Eu vou falar um pouquinho de você agora. Eu lembro de você muito simpática, eu lembro de você sempre... Eu acho que tudo em você sempre me trouxe, assim, me chamou a atenção, porque você era simpática, um olhar bom, um jeito carinhoso, o seu sotaque, o jeito de me chamar de mana. Oi, mana, até hoje eu não consigo. Adoro. Mas é um sotaque gostoso, acolhedor. Você é acolhedora, né? Então, assim, eu lembro muito disso. E, assim, foi meio que... Acho que na vida a gente tem muitos amores. As pessoas falam só do amor casal, o amor marido, enfim. A gente tem muitos amores. E eu acho que a amizade, ela precede, de fato, a um grande amor. Porque a amizade, de verdade, ela é uma parceria, ela é um companheirismo. As pessoas também, hoje em dia, têm uma circunstância de network, conhecer pessoas por interesse, ou buscar coisas, A enfim. gente quer conhecer simplesmente por prazer de estar junto. E eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de pessoas que sejam naturais e que sejam tranquilas. E você me trouxe isso. Acho que o nosso amor, assim, nasce, a nossa amizade de amor mesmo, de fé, ela nasce desse contato humano, assim. Eu nunca vou esquecer, a primeira vez que eu fui na clínica, você, assim, super atenciosa. E vamos lembrar que ela vai na clínica, esquece todos os exames, passa por mim e diz assim, não sei nem o que eu vim fazer aqui, a gente vai só conversar. Mas o nosso podcast nasce do quê? Das nossas conversas, seja com o vinho, dos nossos jantares ou das nossas consultas. Porque é muito legal isso, né, Ale? A gente poder compartilhar isso, a gente compartilha experiências, a gente cresce uma com a outra, a gente consegue, pela nossa semelhança, porque assim, você também é uma pessoa incrível, né? Tu és uma mulher que chama atenção, porque aonde tu chegas, tu vem chegando, né? Eu digo isso por Eu sou um pouco aparecida, como diria a eu mamãe. entro, se eu não chamei atenção, eu saio, eu entro de novo.
Tu és aquela de presença. E eu acho que isso é muito forte teu. Tu és uma mulher convicta, tu és uma mulher forte, tu és uma mulher muito determinada. Isso te engrandece. Amiga, isso te engrandece muito. E tu és uma mulher de muita inteligência, tu tem muito Ah, conhecimento. imagina, eu agradeço. Profissionalmente, tu és incrível. Todas as vezes que eu te busquei para saber de uma Quem coisa, tá falando? pá, 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 pá. Caraca, meu Deus, é Imagina, muita informação, dá vontade de passar o dia inteiro conversando, imagina. aprendendo. Isso é muito legal, né, Ale? É. Porque é uma amizade que surgiu dos nossos filhos, e se Deus quiser, a mamãe tem amigas assim, que são amigas até hoje. Mamãe hoje vai fazer 70 anos esse ano, a gente vai comemorar esse 70 da mamãe. E ela tem amigas da época que nós éramos crianças. Isso mesmo. E eu espero que nossa amizade dure até hoje. Eu também, amém. Que, assim, Agora vamos brigar? eu acho. Não. Eu acho. Bora A gente brigar? brincou disso, né? Podcast tem Não, briga. porque A gente não vai brigar, tu já amiga. passaste eu tenho que falar comigo, hein? A Olha, gente eu vou não vai contar essa brigar. história. Eu não vou entrar em detalhes, senão a gente vai falar de nomes. Então, Não, a gente não vai brigar. A gente prometeu que pode fazer um sucesso no nosso podcast. A gente está empolgadíssima com o projeto. Não haverá briga nem separação. foi muito Não, legal, mas né? Porque a gente tem muito assunto. E eu acho bacana, porque dentro desse bate-papo, a gente consegue esclarecer entre a gente dúvidas que a gente tem uma com a outra. E aí a gente pensa, foi acho que daí que surgiu, né? Toda a ideia do podcast. foi. Quantas pessoas podem ter as mesmas dúvidas que a gente? O quanto que é importante para nós mulheres termos essa informação, que às vezes a gente diz, meu Deus, eu não sabia disso. Isso, amiga. Informação é liberdade. É isso mesmo. Hoje, para uma mulher estar plena, tá absoluta, ela precisa ter informação. A informação, quando Não pode você ser levada, né? não pode. Não E pode. quando você tem isso, você tem liberdade. Quando a gente analisa os casos em direito, vou trazer aí para minha área novamente, quando a gente vê algumas circunstâncias, nitidamente, se a mulher for mal orientada, ela não tinha informação, ela não sabia por que que ela tomou uma decisão lá atrás, que vai trazer inúmeras consequências para ela no futuro. Seja frente a um divórcio, seja frente a uma adoção, seja frente a qualquer circunstância. E lá atrás, se ela não pensou naquilo, se ela não foi orientada daquilo, se ela não tinha informação daquilo, e é difícil. Tanto a sua área como a minha, hoje, quando a gente fala em sociedade, e você é uma médica brilhante, não tive a oportunidade de falar, minha médica porque é a melhor, e de fato você é Aqui é só uma brilhante, e versão, você é galera. carismática. Não, você é carismática, você é humana, você é cuidadosa. Então, quando você recebe lá o seu paciente, eu sou sua paciente, vou dizer isso como um depoimento, você pensa o todo dessa paciente, você olha os detalhes, você vai no que ela está sentindo, seja na parte física como na emocional, você trabalha isso, né? E o emocional hoje, ele tá complicado. As pessoas vivem muitas coisas hoje, e a gente vê que está As pessoas são sendo. muito intensas em tudo, né? Ale? E eu acho que a gente está vivendo agora uma era do emocional. Sim, Do emocional, né? sim. Eu vi uma reportagem também que falava sobre isso, né? Tanta inteligência artificial e ninguém pensando na sua inteligência emocional. Tá Que faltando, inteligência né? artificial não tem. Não tem. Ela não vai compreender. Tu pode ir lá pedir, por favor, me oriente a fazer um tratamento para tal, uma depressão. Ela vai te dar o tratamento Aí. inteiro. E Mas e como? cadê aquele acolhimento Não tem. aquele olho no olho, de dizer assim, eu tô aqui para te ajudar. Que é uma coisa que eu posso te falar que eu faço com muito prazer. Eu faço Muito. isso porque eu gosto. Ale, eu faço isso porque eu gosto. Eu amo isso. Hoje eu cuido de mulheres porque eu amo isso. Tá aí a importância do falar sobre o conhecimento e a liberdade. Eu adoro, por exemplo, atender adolescentes. Chegar para essa adolescente e dizer assim, eu estou aqui. Eu vou te Orientá-la, né? ensinar o que o Google, porque elas estão ali, ó. O Google não vai te ensinar. Eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui para te acolher, para dizer calma. E o Google não vai ouvi-la. Não vai. E ela vai passar inúmeras Não vai. circunstâncias ali emocional, porque quando mexe com o corpo ou mexe com algumas questões, a gente precisa ser ouvido. Sim. E Não não é é o só Liu. Papa Nicolau, que eu posso dizer para ela assim, a gente pode fazer isso várias vezes até conseguir. E tá tudo bem. Entendeu? Porque é difícil. Eu pego tantas mulheres traumatizadas, mais velhas, sabe, que tem um caos para acolher o Sim. Papa Nicolau, porque foram traumatizadas ao longo da vida. Entendeu? Então, acho que isso, a inteligência artificial não vai Não traz. oferecer. Não traz. Entendeu? Então, Não acho que a humanidade, o estar aqui, o olho no olho,
o conhecimento, como tu falaste brilhantemente, nos traz tudo isso, nos traz liberdade, nos traz poder de decisão. Exatamente, poder de decisão, exatamente. Você poder decidir os conflitos que você está vivendo, se antecipar, se organizar, analisar. Isso você só tem quando você consegue deter algum tipo de conhecimento É sobre isso mesmo. aquilo. E aí que eu acho que o pod foi legal, porque assim, hoje eu vejo muitos profissionais, Lívia, na internet, a gente acompanha Instagram, enfim, que eles vêm sempre com um conceito muito pronto, óbvio, maravilhoso. Por favor, respeito demais, Conhecimento técnico, são tudo, maravilhosos, com tal, certeza. mas sempre com ar professoral, uma coisa de cima para baixo. Olha, veja, sem muita oportunidade de diálogo. E eu acredito, e sempre acreditei no diálogo, na troca. Então, acho que a nossa ideia do pod, de a gente estar aqui hoje, é mais do que essa nossa interação que é brilhante, que é bacana e que nos ajudou pessoalmente em inúmeras situações. Eu lembro de passar circunstâncias com você que nada tinha a ver com a minha saúde, e eu estar no seu consultório, contando inúmeras coisas, chorando, falando da minha vida, de circunstâncias profissionais, de outras aflições. Então, é nesse ambiente que nós duas tivemos essa ideia desse projeto, E é muito que é legal, né? justamente trazer para essa mulher, para quem puder, para quem quiser usufruir desse nosso conhecimento, desse nosso aprendizado, usar o pod para perguntas, para interagir, para estar com a gente. Vão ser temas, né? Vamos pensar em temas, E vamos poder trazer também se familiarizar, com porque a com gente a vive, questão. que somos 2 Exatamente, profissionais que vivemos isso e que temos todos os desafios que todas elas têm. exatamente, exatamente. Quantas vezes eu já tive que olhar com a cara de uma paciente e dizer assim: "Minha filha acabou de cair e que estão me ligando porque ela está sangrando na escola". E a mulher olhar para minha cara: "Doutora, vá, Vá, é sua filha. vá, tá É, tudo bem". A gente passa por isso depois da maternidade. Quantas pessoas se identificam com isso? Então aqui no nosso bate-papo que a gente vai poder contar experiências nossas, vivências nossas e também coisas técnicas, é isso. para que a pessoa tenha Poder. conhecimento e dizer assim: "Caraca, eu já vivi isso, É. eu já vivi Ou eu preciso isso". entender esse tema, vamos trazer alguns temas, e eu espero que vocês curtam, que seja de grande relevância. A ideia é trazer para informar. Aqui a gente não tem a intenção de venda disso. A Não, nossa inclusive eu única, já sabei meu vinho, a nossa, ali não acabou o vinho dela, então eu é 1-0 para mim é. nesse A podcast. nossa intenção, de fato, é trazer vocês para perto, é poder contribuir com a sociedade. Desde que eu me formei, e eu vejo isso na Lívia, eu acho que esse foi o nosso grande gancho. A gente sempre contribui, a gente sempre ajuda. E eu acho E que a gente essa é uma gosta muito de forma, falar. e essa é uma forma moderna, né? E essa é uma forma moderna de fazer isso. O que eu sempre fiz nos bastidores, eu sempre fiz no meu prédio, com as minhas vizinhas, com as minhas amigas, com os meus familiares, Bater um papo de forma leve, sem julgamento, sem julgamento, sem críticas, sem críticas. trazendo informação e mostrando que tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente não tá tão. E vamos entender. E é isso. E aí, gente, vamos ficar de olho no nosso próximo episódio, que Isso. vai ser muito legal. Vai. Vamos abrir aí, olha, vocês podem mandar ideias, vocês podem mandar assuntos, e a gente vai bater um papo também, sabe sobre o quê? Que tal vocês darem sugestão para o nosso nome do nosso próximo Pode. capítulo e o nome do nosso podcast? Pois é, estou nessa dúvida. Já pensei em várias coisas, mas assim, tem que ser curto. E eu sou prolixa. Tudo para mim. É que tudo para mim é comprido. Minhas filhas são Maria Eduarda, Maria Fernanda, eu sou Alexandra Cristina, o meu marido é Luiz Henrique. Meu Deus, não é verdade. E tu sabe que quando eu fiz o nome dos meus filhos, né? Eu fiz, imagina, eu criei o nome dos meus filhos, não. Mas eu sempre falava para Marcelo, eu quero nomes curtos. Tanto que a Lara é Lara. Eu sou longa, amiga. Aí Eu Mateus sou é Mateus, prolixa. ele ainda disse, eu quero sem H, eu quero curto. Eu sou prolixa. O meu nome é Mas aceitamos as sugestões iniciais, ainda em debate o nome, mas fizemos com muito carinho esse episódio, para já dar o pontapé inicial, para que vocês, coisa pra gente conversar. para que vocês sintam aí a nossa energia e que curtam aí com a gente esse momento desse projeto tão maravilhoso, que eu estou muito animada. Gente, a gente vai chamar uns convidados, vamos chamar mulheres empresárias, mulheres mães que têm muita coisa para contar pra gente. E vai ser muito divertido. É isso aí. Bora? Ó, tem que encher. Enche e brinda para a gente finalizar esse Por favor. episódio
com chave de ouro. Calma aí que eu vou encher mais um pouco, que a gente pode ver mais um pouco, porque vai acabar o vídeo, Tá bom, mas tu sabes que o perfeito. assunto vai continuar. Ó, nosso próximo, eu já vou determinar. Vamos pensar, Dia das Mães? Opa, vamos lá. Bora? Então é isso. Um brinde. Beijo. Vamos com a gente? Obrigada. A gente podia fazer umas 3 horas aqui. Eu ficava só pensando, pô, aquele assunto é legal de falar. O duro é que eu tô na dúvida. Ô, Fê, eu tô na seguinte dúvida. Olha pra câmera, olha pra cá, olha pra lá, Não, olha eu pra acho cá. tudo Olha bem. pra gente, eu tô perdida. Eu acho